estava contando que veio aqui pro Corinthians. E eu vou te fazer uma pergunta, é a seguinte. O Corinthians foi a passagem mais especial da sua carreira por tudo, não só que você conquistou dentro de campo, mas assim, por toda a idolatria, por ter ido à Copa do Mundo. O Corinthians é a passagem mais especial, é a página mais especial da sua carreira? Em termos de título, de ano que eu fiquei lá, eu acho que sim. Muito, muito mais especial que qualquer outro, porque eu peguei um time muito bom, um time entrosado, um time que sabia o que ele queria. E para mim marcou muito isso aí. Ganhar um campeonato brasileiro, ganhamos o Paulista. E depois eles ganharam, acho que um brasileiro mais, ganharam muita coisa, né? Quando eu saí, ganharam. Acho que ganhou aquele Mundial que fizeram também. Era um time que estava em ascenso, né? E por isso aí acho que marcou muito mais. Né? E era um time que tinha um meio de campo especial, né? Eu lembro de cabeça, tinha Ricardinho, Marcelinho, Vampeta, Rincon. Era um time diferente, né? Era um time diferente. Imagina, tu tem esses caras jogando de titular e tu tinha o Amaral e tinha o Gilmar Fuvá também esperando a chance dele para jogar, né? Tinha um time muito forte no meio. Mas ao mesmo tempo que era um time muito forte dentro de campo, era um time que aí você era um cara experiente, era zagueiro, era um cara que tinha voz ativa. Era um time que tinha muito problema, ou pelo menos aparentava de ter muita gente que tinha ego forte, né? Dá pra gente falar assim? Dá. Dá pra falar, não. Tinha muita briga dentro do vestiário, todo dia era uma briga diferente. Sempre essa vaidade que tinha cada jogador, não era fácil levar esse time, mas o bom era que eles brigavam dentro do vestiário. Toda semana tinha briga, mas quando tinha jogo esse aí, ninguém se lembrava da briga, né? Realmente o pessoal brigava só lá dentro do vestiário. Depois, dentro do campo, já todo mundo se ajudava, né? E o comandante desse time era o Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei diz que muitas coisas que se usam no futebol de hoje, ele criou, e principalmente na época de Corinthians. Até coisas que depois você saiu de, por exemplo, botar ponto eletrônico no ouvido do Ricardinho. Mas ele diz que, taticamente, ele criou muita coisa. Como é que foi o trabalho do Vanderlei? Era isso tudo mesmo, assim? Ele era muito diferente pra época? Ele era um cara da vanguarda? A época, no começo, era. Porque trabalhava muito na parte tática, eles incentivavam muito. E tinha um time, tinha um baita de um time, né? Era muito mais fácil treinar esse time que treinar qualquer outro, né? Porque tinha jogadores já praticamente formados, né? Não tinha garoto, tinha muito pouco. A maioria era já um cara com experiência e ele levou muito bem esse comando desse grupo, né? Porque não era fácil, não. Mas ele também era um cara mais espirituoso, né? Pra levar esse time. Não, e ele era mais vaidoso que a maioria dos jogadores. Mas era assim mesmo. Mas a questão era não se meter, pô. Ele só treinar, fazer teu trabalho. É o que eu fazia, né? Eu ia treinar, eu fazia meu trabalho. E não entrava nessa de brigar, de briga, assim. Não era comigo, não. Ele era mais vaidoso que os caras? Muito mais. Tem um dito aqui, né? Que falam que eu peguei também outro treinador que eu acho também que tem um caráter muito especial, que é o Emerson Leão, né? E o pessoal fala que quando ele acha que é Deus e que o outro tem certeza, né? É mesmo, assim, desse jeito mesmo. O Vanderlei já trabalhava com o Melo nessa época do Corinthians? Sim, tava com o Melo, tava com todo o grupo dele já. Um grupo muito bom dele de trabalho, né? Professor Melo é gente boa, né? Gente muito boa, mano. Amigo aqui do canal. Botava vocês pra correr na areia? Sim, por todo lado. Quando ele tinha, botava. Eu visitei eles agora, estando no Corinthians, né? Eles tinham tudo aquele banca de areia aí, né? Dizem que os treinos de areia é pesado, que é corrido. Não, é muito corrido, não é fácil, né? Porque, imagina, entra na areia, entra até em cima do tornozelo, né? Não era fácil com ele, não. Mas trabalhava muito bem. Mas sobrava também na hora do vamos ver, sobrava na parte física. Isso que era importante, né? Que com todo o jogo que jogar no futebol brasileiro te dá, né? Tem que estar muito bem preparado, são muitos jogos, né? E desse time do Corinthians, eu vou até te perguntar quase que jogador a jogador, porque tem muita gente legal pra falar. Porque foi um time que, assim, foi muito bem sucedido no Corinthians,
Mas quando eles saíram e foram vestir outras camisas, foram jogar em outros clubes, eles continuaram batendo campeões, continuaram sendo caras importantes pro futebol, né? O próprio Ricardinho, o Vampeta, Marcelinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, e aí eu queria que você falasse especialmente do Rincon, que era também um cara diferente nesse meio de campo. Muita gente diz que ele era o ponto de equilíbrio desse time. É verdade? Ele era o cara que dava esse equilíbrio pra deixar os caras lá da frente correr e ele ali ajudava vocês a segurar? Sim, ele ajudava muito em muita coisa, né? Não só dentro do campo, também fora do campo, né? Porque era um cara bem profissional, um cara sério, um cara que não brincava quando chegava no trabalho, né? E ele realmente era um ponto de equilíbrio, porque depois tu tinha os outros que jogavam. Ele também era um cara que chegava muito bem para definir, ele era o cara que desarmava. E entre ele e o Vampeta, eu acho que eram os caras que realmente faziam jogar o meio de campo, né? Você falou do Vampeta. É o cara mais engraçado que você já jogou? Vampeta virou agora contador de piada, né? Mas ele era gente boa, sempre foi desse jeito, né? Ele foi sempre, muita resenha com ele, né? Mas isso de virar contador de piada, tudo que ele conta é verdade mesmo? Ele inventa muita coisa, velho. Inventa esse gordo aí, inventa coisa, né? Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!